Duarte tenta expulsar Ângela da faculdade. Aníbal é violentado no presídio. Ângela e Adela chegam a Real do Mar. Salma e Duarte se aliam contra Ângela. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 17 a 21 de junho. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero de coração que esteja tudo bem com vocês e um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Ângela sai da sala de Álvaro e Samantha pergunta se ele está bem, porque ficou pálido. Álvaro diz que não, que está bem e que Ângela está totalmente fora da sua vida. Mirtes vai ver Yolanda e ela diz que agora mais do que nunca precisa de dinheiro para se defender. Mirtes diz que as coisas com Aníbal não saíram como eles queriam e que já pagou muito dinheiro pelo silêncio dela. Yolanda diz a Mirtes que ainda que esteja na cadeia, pode falar. Mirtes não se importa com a ameaça dela e diz que se ela confessar o tipo de vida que levavam há anos, não a ajudará em seu processo legal. Mirtes diz que se Yolanda se atrever a contar o seu segredo para Leonardo, as duas vão perder. Pablo diz à Luz, a Bel e aos vizinhos que o notário vai à vila ler o testamento de sua avó e todos devem estar presentes. Oscar mostra para Samantha as fotos de Ângela que foram publicadas. Samantha diz que é uma maravilha, que o Alvarinho vai ficar encantado e os seus pais nem se fala. Ela diz que finalmente vai tirar aquela vadia da sua casa. Álvaro se encontra com o homem que lhe dá dinheiro pelos negócios sujos que estão fazendo no hospital de Geraldo. Álvaro combina com o homem a próxima operação que farão e diz que precisa ser cauteloso. Beatriz fica sabendo por tudo o que Ângela passou com Aníbal e diz que é bom que esses criminosos já estejam na cadeia. Ângela recebe uma carta a intimando para comparecer no dia seguinte no Comitê de Honra e Justiça para avaliar o seu caso em prejuízo à imagem da Universidade Euromexicana. Como membro do conselho, Leonardo também é chamado. Leonardo comenta com Salma que o conselho vai se reunir para avaliarem o caso de Ângela. Alma se alegra com a notícia. Ângela está arrasada. Samantha chega e debocha dela. Ela diz que Ângela é fotogênica, que nojo, e se a mãe soubesse como ela aprendeu a dar massagens. Samantha diz que sabia que ela é uma ordinária e assim como ela entrou em sua casa, vai sair e a chama de gata de bairro. No dia seguinte, pela manhã, Samantha mostra as fotos de Ângela para Álvaro e a chama de a doutora acompanhante. Álvaro finge não saber de nada. Mirtes vai visitar Geraldo no hospital. Ela finge estar sofrendo por ter ficado viúva. Mirtes diz que também sabe que Geraldo não está passando bem com a doença de Beatriz. Geraldo chora, diz que Beatriz está muito mal, não há nada o que fazer e ele vai ficar só. Mirtes diz para ele não dizer isso, porque tem as pessoas que o amam. Para isso ela está ali, sabe o que é a solidão e quer estar ali para ele. O comitê da faculdade começa a analisar o caso de Ângela por causa da denúncia que Duarte fez. Duarte diz que a aluna Ângela Gutierrez é acusada de ser acompanhante e esse escândalo colocou em jogo o bom nome da instituição deles. O diretor pergunta o que Ângela tem a dizer diante daquelas acusações. Mirtes tenta falar mal de Ângela para Geraldo. Geraldo diz que sabe muito bem o que falam de Ângela, mas ele não acredita. Ângela começa a responder a pergunta do diretor, mas Duarte a interrompe com sua arrogância. Ângela diz que já o escutou e que acha que agora merece que a escutem com respeito. Ângela diz que não se dedica a se vender por dinheiro e que aquelas fotos são produto de uma noite em que a drogaram e ela perdeu a consciência. Foram tiradas sem que ela permitisse. Duarte mostra as fotos que Ângela tirou com o modelo e pergunta a ela se aquelas também foram sem o seu consentimento. Leonardo defende Ângela. Ele diz a Duarte que já chega, que ele não tem o direito de expor daquela forma as fotografias de uma aluna e que Ângela é uma grande aluna e um grande ser humano. O diretor pede para Leonardo esperar a sua vez de falar e pergunta a Ângela se aquelas fotos foram tiradas sem o consentimento dela também. Mirtes fala para Geraldo sobre as fotos de Ângela e mostra para ele. Samantha diz a Álvaro que Ângela, além de ser uma ordinária, também é uma acompanhante. Álvaro diz que nunca imaginou aquilo. Geraldo pergunta se Mirtes despediu Ângela por causa das fotos. Mirtes diz que em parte sim, porque ela não é o que aparenta, nem como enfermeira e nem como pessoa. Mirtes diz a Geraldo que quer que ele saiba que se precisar conversar com alguém, ela vai estar ali.
Ângela diz a todos do conselho que aquelas fotos foram tiradas a engano, dizendo que era para a promoção de um vinho, mas somente queriam vendê-la como se ela fosse um objeto. Ela diz que aquelas pessoas estão presas e que tem denúncias contra eles. Duarte diz que aquilo é o que Ângela diz e que aquelas pessoas são inocentes até que demonstrem o contrário. Leonardo pede a todos que considerem anular aquela acusação e defende Ângela com unhas e dentes. Duarte pede aos companheiros para não aceitarem os argumentos de Leonardo, pois ele e a senhorita Gutierrez têm uma relação mais do que próxima. Ele lhe deu trabalho em sua casa e a mãe dele a despediu por negligência e ineficiência. Duarte diz que por isso pede que o comitê não aceite os argumentos de Leonardo e pede a expulsão definitiva de Ângela. Ângela diz que é muito injusta a forma que a estão tratando, não permitiram que ela se defendesse. Flávia diz ao diretor que acha justo dar tempo para que Ângela reúna provas para apresentar ao comitê, pois não deram tempo para ela se preparar. Todos concordam com Flávia, menos Duarte. O diretor diz que o comitê se reunirá amanhã na mesma hora. Ângela se retira e Leonardo diz que ela é uma excelente e grande mulher. Duarte babaca diz: eu imagino que o último que disse você já comprovou, doutor. Furioso, Leonardo chama Duarte de idiota e parte para cima dele. Flávia intervém e manda Duarte tomar cuidado, porque o que está fazendo é como cuspir para o céu. Geraldo mostra as fotos de Ângela para Beatriz. Nesse momento, Samantha se aproxima e diz que os pais enfiaram uma qualquer na casa deles e que a santa, a boa, a carinhosa enfermeira é outra coisa, uma vendedora de prazer. Beatriz diz a Geraldo que aquilo não faz sentido e que ele tem que averiguar o que aconteceu. Samantha diz que aquela mulher tem que sair da casa deles e já. Leonardo diz a Ângela que talvez aquele não seja o momento, mas precisa dizer. Ele diz: eu acredito em você sim, eu acredito e me perdoa por ter duvidado. Eu sou um estúpido, a mim não importam os fatos, nem as fotos e nem as fofocas. Eu te amo. Salma observa os dois furiosa. Ângela jura a Leonardo que nunca se vendeu. Leonardo pede para ela não jurar, diz que não se importa, que a ama nos bons e nos maus momentos e que vai estar com ela até o fim. Os dois se beijam e Salma, ordinária, fica morrendo de raiva. Duarte também os observa. Ângela diz a Leonardo que ali não, que não quer mais problemas com Duarte e nem problemas para ele. Ainda na faculdade, dois alunos riem de Ângela e Ed volta a defender a amiga. Dário diz a Álvaro que o que fizeram com Ângela foi uma canalice. Álvaro diz que sim, mas que servirá para afastá-la de Leonardo. Dário pergunta se ele teve algo a ver com isso. Álvaro nega e diz que o que importa é que vai recuperá-la. Ângela vai voltar para ele. Leonardo procura Álvaro e pede ajuda dele para comprovar a inocência de Ângela. Ele pede para Álvaro testemunhar a favor dela. Álvaro pergunta se Leonardo não vai se importar que todos saibam que Ângela foi sua antes de ser dele e diz que não quer ter problemas com Samantha agora que estão tão bem no seu casamento. Leonardo diz que é o mínimo que Álvaro pode fazer por Ângela depois do que fez a ela. Luz diz a Guigo que vai levá-lo ao médico para ele ver se pode operá-lo e que o pai dele vai pagar por tudo. Guigo fica muito feliz. Dário desabafa com Clarinha. Ele diz que não está bem, que se sente como um cachorro fazendo isso com seu melhor amigo, ainda que Álvaro não seja alguém em quem se possa confiar. Ângela diz a Nancy que só Leonardo e Flávia a defenderam e Duarte foi o seu carrasco. Nancy diz para Ângela não se preocupar que vai ajudá-la a reunir as provas necessárias. Álvaro liga no banco para confirmar um depósito importante que fará. Depois ele diz: Ângela, quando você voltar para mim, eu vou te dar a vida que você merece. Leonardo diz a Álvaro que está encarregado do caso de Clarinha. Álvaro diz que não quer perto de sua irmã. Leonardo diz que como diretor da fundação tem a obrigação de velar pelo bem-estar de todos os seus pacientes. Álvaro diz que conhece perfeitamente as regras do hospital e se Leonardo quiser pode pedir que outro médico fique responsável por Clara. Leonardo então sugere Dário. Álvaro diz que está perfeito, pois prefere Dário ali do que ele. Luz e Félix levam Guigo ao médico para ser examinado. No escritório de Nancy, Ângela diz a Leonardo que se sente muito mal. Leonardo a consola. Ele diz que quando ela se sentir perdida, que se lembre que isso também vai passar, porque nada mal dura para sempre. E eles se beijam.
Álvaro diz a Beatriz e a Geraldo que apesar de amar Samantha e de tudo que aconteceu com Ângela, ele quer deixar claro que aquelas fotos que publicaram dela são uma baixeza, uma infâmia, e ela seria incapaz de fazer algo assim por dinheiro. Depois, o cínico diz a Ângela que foi lhe oferecer o seu apoio, pois já está sabendo das fotos que foram publicadas nas redes sociais. Álvaro diz que ela não está só e que conta com ele. Ângela diz que ele nunca esteve para ela e nem estará, porque para a única coisa que conta com ele é para que desgrace a sua vida. Aníbal é transferido para o presídio. 3 presos vão até a cela dele e ele fica apavorado. Nós escutaremos os gritos de Aníbal ao ser violentado. Samantha fica com raiva pelos pais defenderem Ângela e ofende Beatriz dizendo: "Eu entendo que a doença afete os seus ossos, mami, mas está perturbando o seu juízo." Furiosa, Beatriz dá uma bofetada em Samantha e manda ela calar a boca. Samantha pergunta por que se está dizendo a verdade sobre aquela vadia. Geraldo diz a Samantha que da próxima vez que ela falar assim com a mãe, a colocará para fora daquela casa junto com seu marido. Samantha diz que está claro que os pais preferem a uma acompanhante do que a sua própria filha e estão defendendo o indefensável. Geraldo diz que eles não são os únicos e que Álvaro também pensa que tudo é mentira. Adela e Passiflora viajam em busca da menina do retrato. Samantha entra no quarto de Ângela sem bater, perguntando por seu marido. Ângela pergunta por que Álvaro deveria estar ali. Samantha diz: "Não sei, talvez ele reservou um de seus serviços, maldita vadia." Ângela diz: "Não, ele já viu que é melhor se deitar com você." Samantha diz a Ângela que vai se encarregar de tirá-la daquela casa a patadas. Álvaro diz a Salma que eles somente deixaram Ângela com problemas na escola. Ela não terminou com o imbecil do Leonardo. Salma diz que já sabe, que os viu juntos, mas aquele é o primeiro golpe de muitos. Eles têm que ser pacientes. Álvaro garante que terminará com aquele casalzinho de uma vez por todas. O advogado chega na casa de Mirtes com alguns policiais e diz a ela e Leonardo que eles têm que deixar a propriedade agora mesmo. Mirtes fica furiosa, descontrolada. Álvaro e Salma armam outro plano para separar Ângela e Leonardo. Álvaro diz que depois chamará Salma para acabarem de planejar tudo. Leonardo diz à mãe que já não há nada que possam fazer, mas eles vão seguir em frente. Salma chega, diz a Mirtes que Leonardo tem razão, vão seguir em frente e promete que não vai deixá-lo só. Samantha enche a cara e briga com Álvaro por ter apoiado os pais dela a continuar com Ângela na casa. Álvaro diz que a única coisa que diz para Geraldo e Beatriz é que Ângela pode ser muitas coisas, mas não é uma mulher que se venda. Ângela vai passando pelo corredor e escuta a discussão entre Álvaro e Samantha. Samantha diz que Álvaro se casou com uma vadia. Álvaro diz para Samantha não voltar a insultar Ângela, que a conhece perfeitamente e ela jamais se venderia por dinheiro. Ele manda Samantha meter na cabeça que Ângela é uma mulher íntegra com um coração puro. Enfurecida, Samantha dá uma bofetada em Álvaro e o chama de imbecil. Ângela escuta tudo e se afasta da porta para que não a vejam. Samantha sai com muita raiva. Geraldo e Beatriz chamam Ângela para conversar sobre as fotos. Ele diz que estão confusos e querem que ela explique o que está acontecendo. Ângela conta toda a sua história envolvendo Yolanda e Aníbal, como eles a enganaram. Ângela fala da noite em que a drogaram e queriam vendê-la, mas diz que conseguiu fugir e chegou muito mal na casa do Santillana. Beatriz diz que isso explica o que Mirtes lhes disse. Ângela diz que denunciou Aníbal na manhã seguinte. O inspetor chega na casa dos Vega para falar com Ângela. Leonardo, Mirtes e Salma se mudam para o apartamento dele. Inconformada por ter perdido a casa, Mirtes é cruel com Leonardo. Ela diz que ele a abandonou, não fez nada para salvar sua casa e é igual ao pai, um desconsiderado e egoísta. Salma diz a Mirtes que Leonardo fez tudo o que podia. O mais importante é que não vai deixá-la só e ela também não. Mirtes pergunta se eles não veem que estão arruinados e pede para a enfermeira levá-la para o quarto. O inspetor confirma a história de Ângela para Geraldo e Beatriz e diz que ela correu risco de morte. O inspetor diz a Ângela que Nancy falou com ele e ele foi levar as cópias das denúncias que ela apresentou contra Aníbal e Yolanda. Ângela diz a Beatriz e Geraldo que sabe que aquilo é demais e se eles quiserem que ela vá embora, ela entende. Beatriz diz: "Como você pensa que vamos te despedir? Você tem sido tão boa comigo e tem sofrido tanto." Beatriz chama a Ângela e a abraça.
Geraldo diz para Ângela não se preocupar com nada, que enquanto estiver naquela casa, sempre terá o apoio deles. Leonardo agradece o apoio de Salma. Ela diz que para isso eles são amigos. Salma diz que a vida os colocou juntos naquela situação e juntos vão sair dela. Ângela agradece a Álvaro por ter a defendido contra Samantha, mas diz para ele não ter ilusões, que as coisas entre eles continuam iguais. Álvaro diz que podem dizer para ele o que quiserem de quem for, mas dela, nunca, e que não vai permitir que ninguém faça mal a ela. Álvaro diz que foi o maior dos imbecis por deixá-la ir, mas se não pode tê-la, sempre que puder vai defendê-la. Samantha vai atrás de Dário em seu apartamento. Dário diz que ela só o procura para se vingar do marido. Samantha pergunta se Dário também não fica com ela só para se vingar de Álvaro, que tudo sai bem para ele e cada vez que pode o humilha. Dário então a beija com vontade. O motor do ônibus que Adela e Flora estão começa a dar defeito e o motorista pede para todos descerem enquanto ele dá uma olhada. Nesse momento, uma viatura se aproxima e Adela fica aflita. O policial pede para os passageiros descerem e mostrarem suas identidades. Flora e Adela saem do ônibus e conseguem fugir, sem que os policiais as vejam. Ângela liga para Leonardo. Salma vê a ligação, desliga e esconde o celular dele no sofá. No dia seguinte, Salma entrega o celular para Leonardo. Ela diz que o encontrou atrás de uma almofada na sala. Beatriz dá a sua bênção a Ângela para que dê tudo certo para ela no comitê da faculdade. Ângela fica emocionada com o gesto de Beatriz. Beatriz diz a ela que a filha sempre lhe fez falta para compartilhar essas coisas. Ângela diz que sempre sentiu muita falta do carinho da mãe. Muito animado depois da sua consulta, Guigo diz à mãe que já está pronto para receber o seu tratamento. Félix diz ao amigo que se Luz quiser que ele pague pela operação de Guigo, terá que voltar a viver com ele. Recomeça a sessão do caso contra Ângela. Duarte continua atacando ela. Ele diz que aquela sessão não se trata só da falta de respeito que a aluna cometeu à instituição com seu comportamento reprovável, mas também contra a pessoa dele, pois ela questionou a sua inteligência e moral na frente de outros alunos. Ângela diz que aquilo não é verdade, que Duarte a insultou primeiro e ela tem testemunhas. Duarte nega que tenha feito isso. Ângela diz que se ele é o cavalheiro que diz ser, que então mantém a sua palavra. Flávia coloca fim na discussão, pedindo para Ângela apresentar as provas que levou. Ângela entrega cópias para todos. O comitê faz uma pausa de 1 hora para analisarem as provas. Nancy liga para Ângela e diz que talvez o inspetor aceite testemunhar a favor dela. Ângela se anima com essa possibilidade. Pablo jura a Luz que fará de tudo por ela e Guigo e que vai lutar pela operação dele. Luz diz que enquanto o filho estiver assim, ela não pode namorar com ninguém, pois tem que se dedicar a ele. Pablo diz que ela é uma grande mãe, mas também é uma grande mulher e pede para ela não se negar a oportunidade de amar. Flávia pergunta se Duarte não acha que está exagerando com Ângela. Ela diz que não é a primeira vez que ele implica com uma aluna e se empenha a assediá-lo até reprová-lo. Duarte diz a Flávia que Ângela não é uma aluna, é uma vadia oportunista com vocação de curandeira que coloca em perigo o prestígio dos médicos daquela instituição. Ele diz que vai chegar até as últimas consequências e vai fazer valer todo o seu poder e influência para fazer justiça e tirar aquela mulher dali. Pablo diz a Luz que a ama com toda a sua alma e a beija. Abel vai chegando com flores e vê os dois se beijando. O diretor diz que viram os documentos que Ângela levou e tudo parece estar em ordem. Duarte diz ao diretor que não, que as pessoas que são mencionadas nos documentos, o tal Aníbal Trevino e a senhora Yolanda Moraes, não foram processados pelo crime que tratam. Então, eles são inocentes até que se demonstre o contrário. Ângela se exalta e pergunta a Duarte se ela é culpada por que ele está dizendo. Insuportável, Duarte diz que o caso dela é diferente e que as fotos são provas contundentes da culpa dela. Leonardo diz que para ele aqueles documentos são suficientes para acreditar na inocência de Ângela. O diretor diz que ali persiste o dano feito à instituição e antes de avaliar qualquer versão, precisam estar completamente seguros da inocência da aluna. Ângela diz que já não sabe mais o que fazer para demonstrar isso a eles. Luz gosta de beijar Pablo. Os dois veem Abel. Abel joga as flores no chão e sai correndo. Álvaro chega à faculdade para testemunhar a favor de Ângela. Ela fica surpresa ao vê-lo.
Álvaro diz ao conselho que foi culpado por ter levado Ângela para morar na pensão e afirma que ela pensou que iria trabalhar como demonstradora e nada mais. Félix encontra Luz com as flores que Abel jogou e pergunta quem foi que lhe deu. Flávia pergunta se Álvaro acredita que Ângela foi enganada. Álvaro diz que é claro, que a conhece melhor do que ninguém, que ela é uma mulher honesta e tem uma vocação enorme pela medicina. Álvaro diz que os professores deveriam estar apoiando Ângela e não cometendo aquela grave injustiça com ela. Duarte, mais uma vez, faz o que pode para prejudicar Ângela. Leonardo propõe que encerrem logo aquele caso e diz que aquilo não é escutar, é uma perseguição. O diretor chama a atenção de Leonardo, dizendo que está cansado da rebeldia dele. Leonardo diz que não vai se calar, que aquilo é uma injustiça e eles são os carrascos. O diretor expulsa Leonardo da sessão e diz que vão votar agora mesmo sobre o caso de Ângela. Flávia diz ao diretor que falta um membro do conselho. Eles não podem decidir nada e a sessão terá que ser adiada. Flávia diz que gostaria que Ângela apresentasse uma última defesa no dia seguinte, antes que eles decidam qualquer coisa. O diretor concorda com Flávia, deixando Duarte furioso. Luz diz a Félix que aquelas flores foi o namorado da vizinha que deu para ela, mas eles brigaram e ele foi embora. Félix diz que espera que ela não esteja mentindo para ele como sempre e cobra uma resposta dela. Luz diz que vai conversar com o Guigo para saber o que ele pensa, pois ele é o primeiro que tem que perdoá-lo e lhe dar uma oportunidade. Félix diz que então está nas mãos de uma criança, mas tudo bem, já entendeu. Ângela agradece Álvaro e diz que é a primeira vez que escuta ele dizer a verdade sobre o que aconteceu com eles. Álvaro diz que espera que esse gesto faça ela ver que ele continua a amando. Leonardo se aproxima deles e manda Álvaro soltar Ângela. Ele diz que uma coisa é que Álvaro tenha ido defendê-la e outra muito diferente é que queira bancar o esperto com a sua namorada. Álvaro diz a Ângela que acha que a trégua já acabou. Ângela pergunta que trégua. Félix vai buscar Guigo na escola e faz um teatro para o menino. Ele finge chorar e diz que lhe dói muito haver perdido a mãe dele e a ele por seus erros. Guigo sente pena do pai. Álvaro diz a Ângela que Leonardo pediu para ele testemunhar a favor dela e eles fizeram uma trégua. Leonardo diz a Álvaro que o agradece sinceramente, mas a participação dele ali já acabou. Álvaro pergunta se eles continuam juntos. Leonardo diz: "Você pensou que por umas fotos mal intencionadas íamos terminar? Precisa muito mais que isso para terminar com o que Ângela e eu temos." Ângela diz a Álvaro: "E você não entenderia, mas um amor, quando é autêntico, não se quebra por um escândalo." Ângela diz que Leonardo confia nela e ela nele. Ângela diz a Álvaro que o agradece muito pelo que acabou de fazer, mas que ele não pense por nenhum segundo que isso lhe dá direito sobre ela. Álvaro insiste para que Ângela lhe diga se ama Leonardo. Ângela diz: "Com toda a minha alma, eu vou ficar com Leonardo, você gostando ou não, e não há nada que possa fazer a respeito." Ângela e Leonardo se afastam de mãos dadas e Álvaro diz: "Isso é o que veremos, amor." Félix diz a Guigo que se ele o perdoar, passará cada dia de sua vida reparando o mal que fez a ele. Vai fazer tudo para que Luz e ele sejam felizes. Geraldo vai até o apartamento de Leonardo. Diz a Mirce que acabou de ficar sabendo o que aconteceu com eles e pergunta se pode ajudá-los em algo. Ângela fica com ciúmes ao saber que Salma está morando com Leonardo e a mãe dele em seu apartamento. Leonardo diz que a mãe precisa de Salma e, se divertindo, ele diz que é a primeira vez que vê ela com ciúmes. Leonardo leva a Ângela até uma sala. Diz que o encanta que ela morra de ciúmes e a beija. Mirtes agradece Geraldo. Diz que não quer o dinheiro dele e que ele está ali lhe brindando seu apoio. Vale muito para ela. Beatriz fica muito feliz ao saber que Leonardo está apaixonado por Ângela e diz que isso era o melhor que podia ter acontecido a ele. Abel toma um porre e diz que o primo traiu, se meteu com a mulher que ele ama. Nancy diz a Ângela que o inspetor aceitou ajudá-la com o processo que está enfrentando na faculdade. Ângela combina com o inspetor de não falarem somente do caso dela, mas também de todas as mulheres que têm sofrido abuso. Mirtes tenta vender a sua galeria com todas as obras para ajudar Aníbal. Enquanto isso, Aníbal é atormentado pelos presos. Um deles diz: "Ei, Florzinha, não se esqueça que hoje à noite temos um encontro." Florzinha. Já no presídio feminino, as presas colocam Yolanda para dormir no chão. Leonardo vai buscar a Ângela no escritório de Nancy para levá-la ao trabalho.
Ângela diz que ele é muito amável e o beija. Dário conta para Clara porque deixou de exercer a profissão de médico. Ele diz que o caso de um menino o afetou muito. Seus pais viajavam muito. Ele ficava com a babá e o levaram tarde para o hospital. A criança estava com pneumonia. Ele não pôde fazer nada e não queria nunca mais sentir essa sensação. Era um menino com dinheiro, mas sem amor. Muito parecido a ele. Beatriz escuta Samantha e Salma falando mal de Ângela e sobre a sua doença. Salma pergunta a Samantha como Beatriz está. Samantha diz que o câncer está consumindo a mãe e prefere ficar longe dela. Beatriz sofre ao escutar o que Samantha diz. Abel briga no bar e acaba desmaiando. Arrasada, Beatriz conta para Ângela o que escutou Samantha dizer a Salma. Ângela consola a Beatriz e diz para ela não se importar com o que Samantha disse, porque ela também está sofrendo. Beatriz diz a Ângela que não é nada disso, que Samantha é uma mulher egoísta e sabe que ela não lhe tem carinho. Ângela avisa a Beatriz que encontrou um comprador para a casa da avó. Diz que terá que viajar por alguns dias, mas que não queria deixá-la só nesse momento. Beatriz diz para ela não se preocupar, que resolverão as coisas. No dia seguinte, o inspetor testemunha a favor de Ângela no comitê da faculdade. Ele mostra o caso de Lili. Duarte diz que já chega e pergunta o que aquele caso tem a ver com o caso deles. Ângela diz que Lili era sua amiga, foi violentada e assassinada pelo mesmo homem que tentou vendê-la e que ele diz que é inocente. Duarte fica sem graça ao ver que não tem como contestar todas as provas que o inspetor e Ângela apresentam a favor dela. Guigo diz à mãe que andou pensando e acha que devem perdoar o pai. Adela e Flora estão cada vez mais próximas de Real do Mar. O diretor diz que o comitê chegou à conclusão de que Ângela não teve nenhum comportamento contrário aos valores da instituição. Flávia diz que terá um comunicado na universidade advertindo a todos que qualquer situação que denigre Ângela será castigado. Ângela e Leonardo comemoram a sua vitória. Guigo conta para a mãe o que o pai lhe disse quando foi buscá-la na escola, mas diz que não quer que ela o perdoe se não quiser, não quer vê-la triste. Luz agradece Guigo, diz que não sabe o que pensar, mas promete que logo dará uma resposta para o pai dele. Flávia diz a Ângela que fica feliz por ter dado tudo certo para ela e que é uma vergonha o que Duarte queria fazer. Duarte se aproxima de Ângela e diz que o que aconteceu foi um erro. Gente como ela não deveria pertencer à instituição deles e muito menos chegar a exercer a medicina. Ângela diz que essa é somente a opinião dele. Com toda a sua arrogância, Duarte diz a Ângela que aquilo não terminou. Salma fica furiosa ao saber por Duarte que Ângela não foi expulsa da faculdade e que Álvaro testemunhou a favor dela. Duarte diz a Salma que Ângela converteu aquilo em uma guerra pessoal e que se ela tiver qualquer informação sobre Ângela, ele a agradecerá muito. Duarte promete a Salma lhe dar boas notas e diz que vai se encarregar de que Ângela Gutierrez não se forme como médica. Nancy avisa Luz e Pablo que Abel está detido por ter se envolvido em uma briga, mas será solto depois de 24 horas. Luz diz a Ângela que para ver o filho feliz seria capaz de tudo e acha que a família deles merece uma segunda oportunidade. Ângela diz a Luz que muitas mulheres caem nessas armadilhas. As segundas oportunidades podem ser fatais e, além do mais, ela ama o Pablo. Luz confirma que ama Pablo, mas está decidida a voltar com Félix por Guigo. O inspetor Benjamin é encarregado de investigar o assassinato de Sandro. Leonardo conta para ele como encontrou o pai. O inspetor diz a Leonardo que encontraram uma dose muito alta de uma droga no corpo do pai dele, potencialmente mortal. Leonardo diz que é muito difícil acreditar nisso, pois o pai não consumia drogas. Ele havia acabado de pedir Flávia em casamento e não havia nenhuma razão para tentar contra a própria vida. O inspetor diz que as marcas no rosto de Sandro indicam que possivelmente alguém o forçou antes da sua morte. Leonardo pergunta quem poderia ter feito isso ao pai. O inspetor diz que a primeira pergunta seria: a quem convinha ver ele morto? Pablo pede a ajuda de Ângela com Luz. Ângela diz que já conversou com Luz, mas não pode fazer nada, porque ela não quer ouvir razões. Ângela diz a Pablo que a única coisa que pode dizer é que o coração de Luz já tem dono, e não é o Félix. Pablo se anima. Geraldo diz a Álvaro que a partir daquele dia, Salma vai trabalhar com ele no administrativo.
Beatriz quer dar dinheiro para Ângela para sua viagem, mas ela não aceita. Beatriz pede que então ela lhe deixe pelo menos lhe dar a sua bênção. Ângela diz que isso sim, e Beatriz a abençoa. Ângela comenta com Beatriz que alguém pagou a mensalidade da sua faculdade e diz que tem quase certeza de que foi Álvaro. Álvaro diz a Salma que já falou com as pessoas de que eles precisam para armar tudo para separar Ângela e Leonardo. Salma pergunta quando eles vão dar o golpe. Álvaro diz que logo, talvez nessa semana mesmo, e que ela se prepare para fazer a sua parte. Depois, Salma vai conversar com Samantha e conta que Álvaro intercedeu por Ângela na faculdade para que não a expulsassem. Furiosa, Samantha diz que Álvaro vai lhe pagar muito caro por isso. Salma diz para Samantha não ficar nervosa, que Álvaro fez isso porque pensa que é melhor Ângela ficar na faculdade, porque assim ficará mais longe deles. Salma diz a Samantha que Álvaro disse que a ama e que não quer brigar. Samantha pede para Salma fazer a vida de Ângela impossível na faculdade, até que a expulsem. Salma diz que já está fazendo isso e não vai parar até ver ela longe de Leonardo e de Álvaro. Samantha diz que Salma e ela vão destruir aquela aproveitadora. Abel volta para casa e pede para Guigo dizer para Pablo e Luz não dirigirem a palavra a ele. Samantha leva chocolates para a mãe, mas ela diz que não pode comê-los por causa do tratamento. Samantha diz: mamãe, o que mais pode acontecer? Na mesma hora ela se arrepende e diz que não quis dizer isso. Beatriz diz que ela quis dizer sim e que errou muito com o modo que a criou, pois a transformou em um monstro egoísta e insensível. Mirtes procura Ângela, diz que sabe que Leonardo está apaixonado por ela. Não lhe agrada a ideia, mas ela tem que respeitar o filho, porque se não fizer isso, vai afastá-lo dela. Ângela diz a Mirtes que não acredita nela. Mirtes diz que está bem, mas que a partir de agora não vai dizer nada contra ela. Se Leonardo quer ficar com ela, vai respeitá-lo. Mirtes diz a Ângela que está lhe oferecendo uma trégua e até uma desculpa por ter a tratado mal. Ângela diz que aceita sua oferta de paz, porque acha que isso é o que Leonardo mais quer. Samantha diz à mãe que nada que faz agrada, que nunca será suficiente para ela. Beatriz diz que não precisa que Samantha lhe leve chocolates, precisa que ela passe tempo com ela, que a acompanhe nesse processo. Samantha diz à mãe que não pode e sai do quarto, a deixando só. Leonardo vai buscar Ângela para levá-la ao aeroporto e ela conta que a mãe dele a procurou para fazerem as pazes. Leonardo fica surpreso. Leonardo diz a Ângela que vai sentir muito a sua falta, que já não pode ficar nenhum minuto separado dela, que a ama, e os dois se beijam apaixonadamente. Luz diz a Félix que por Guigo decidiu dar outra oportunidade a ele. Félix diz que sabia que ela ia tomar a decisão certa, a abraça e manda ela arrumar as coisas para irem para sua casa. Pablo vai chegando e escuta a conversa entre eles. Luz diz a Félix que não vai voltar para a casa dele, que a condição para voltar com ele é que ela fique morando ali na vila, que Guigo fique sob sua responsabilidade e que de momento eles não tenham nada de intimidade. Félix fica irritado, mas ao ver Pablo, ele diz a Luz que aceita as condições dela, porque fará tudo o que for necessário para que ela volte a amá-lo. Pablo diz a Félix que isso ele não vai poder, porque Luz está apaixonada por ele. Ângela diz a Leonardo que quando voltar de Real do Mar, eles vão ficar o tempo todo juntos. Álvaro fica com raiva ao ver Ângela e Leonardo saindo juntos. Leonardo deixa Ângela emocionada ao dizer que a vê no seu futuro, que quer ver os olhos dela no rosto dos filhos deles e que ela segure as suas mãos e nunca as solte. Dário conversa carinhosamente com Clarinha. Quando ele sai, ela mexe um dedo. Álvaro segue Ângela e Leonardo até o aeroporto. Leonardo diz a Ângela que esteve pensando e o encantaria que ela fosse sua esposa. Félix pergunta a Luz se é verdade que ela está apaixonada por Pablo. Abel se aproxima. Luz diz a Félix que não é verdade. Pablo diz para Luz olhar em seus olhos e dizer que não sente nada por ele. Luz o olha bem e diz que não sente nada por ele. Félix diz que Pablo já ouviu, o chama de morto de fome e manda ele se afastar. Abel defende Pablo e diz que Félix não vai falar assim com seu primo. Luz não permite que eles briguem, diz para Félix deixar que ela vai resolver tudo. Pede para ele não faltar o respeito com seus amigos e para Pablo, ela pede para ele respeitar a sua decisão. Pablo diz que Luz está cometendo um grande erro, mas se é isso que ela quer, que siga em frente.
Leonardo diz a Ângela que agora mais do que nunca tem certeza de que encontrou o amor da sua vida. Ângela diz a Leonardo que nunca havia amado alguém como ama, mas pede para ele entender que não é tão simples. Ela acaba de se divorciar, está na faculdade e a mãe dele não a aceita. Leonardo diz que nada disso importa, mas a entende e vai esperar até que ela se sinta pronta. Álvaro volta para casa. Diz para Samantha entender que ele a ama e que não deixe Ângela se meter entre eles. Trouxa, Samantha se entrega para Álvaro. Adela e Passiflora chegam a Real do Mar. Ângela chega na igreja de Padre Marcos. Leonardo liga para Ângela. Nesse momento, Álvaro se aproxima da sala dele e escuta ele dizendo que ama Ângela. Ângela diz que também o ama. Ele diz que fica encantado quando ela diz que o ama e pede para ela pensar na sua proposta de casamento. Álvaro se afasta sem que Leonardo veja. Mirtes e seu advogado pressionam o diretor da seguradora para receber o seguro de Sandro. O diretor não cede e garante a Mirtes que estão preparados para enfrentar o processo. Ângela avisa a Beatriz que chegou bem e pergunta como ela está. Beatriz fica feliz ao falar com Ângela e diz para Deus cuidar dela. Luz conta para Ângela que decidiu dar uma oportunidade para Félix, mas diz que não vai viver com ele até que ele demonstre que as suas intenções são sinceras. Álvaro pede para Dário cuidar de Clara por alguns dias e que o cubra. Dário diz que não entende a que ele está se referindo. Chega uma emergência no hospital e, como todas as salas de cirurgias estão ocupadas, Leonardo pede para Nélida atrasar a cirurgia que Duarte terá que fazer um pouco mais. Ângela pede para Deus iluminá-la, lhe mostrar o caminho certo que deve seguir a respeito da venda da casa da sua avó e com Leonardo, que a ajude a não se equivocar, pois não quer que aconteça o mesmo que aconteceu com Álvaro. Duarte briga com Nélida e diz a Leonardo que ele não vai passar por cima dele toda vez que ele der vontade. Leonardo diz a Duarte que não vai colocar em risco a vida de um paciente por causa das birras dele, que o procedimento que ele vai fazer é algo menor e ele tem uma emergência de vida ou morte. Irritadinho, o velho Gagá arrogante diz a Leonardo que Geraldo vai ficar sabendo disso e se retira com raiva. Em Guadalajara, Júlio conversa com o médico sobre o estado de saúde de sua esposa. O médico diz que a esposa dele já vinha com o sistema imune debilitado, por causa da depressão se agravou e o aconselha a se despedir dela. O notário começa a ler o testamento de Pura. Nélida parabeniza Leonardo por ter salvado a vida do paciente. Samantha pergunta a Leonardo como ele pode acreditar na vadia da sua namorada e se não se dá conta do que ela está fazendo. Leonardo diz a Samantha que não voltará a se meter na relação dela com Álvaro e para ela não se meter na dele. Samantha enche a cabeça de Leonardo contra Ângela, dizendo que já encontrou ela e Álvaro muitas vezes nos corredores da casa, na cozinha e no jardim. Leonardo diz que Samantha não vai envenená-lo com as suas mentiras. Samantha diz que Álvaro continua apaixonado por Ângela, por mais que lhe diga ao contrário. Leonardo diz que Álvaro pode estar apaixonado por Ângela, mas ela já não está por ele. Nojenta, Samantha diz para Leonardo que Ângela vai trocá-lo por Álvaro porque não se esqueceu dele e manda ele fazer algo ou vão quebrar o coração dele de novo, assim como Salma fez. A policial vê que Yolanda está queimando de febre e a leva para a enfermaria. Pura deixa a casa para cada um dos moradores da vila, mas eles ficam sabendo que devem muito dinheiro pela água e se não pagarem, corre o risco de perder a propriedade. Muito mal, a esposa de Júlio pede perdão a ele. Diz que ele escondeu coisas, mas foi para o seu bem. Ela diz que na cidade do México há pessoas que querem ver ele morto e perde a consciência. Júlio se desespera. Abel, Pablo e os moradores da vila se unem para pagarem a dívida. Eles dizem que farão isso por Pura. Na praça de Real do Mar, Adela diz a Passiflora que conhece aquele lugar. Ela diz que ouviu a voz de uma menina que a chamava de mamãe. Passiflora diz: e não será a tal Ângela, a menina do colar de pedrinha? Leonardo chora sentindo a falta do pai. Salma diz que sente muito e para ele lhe contar o que quiser, que desabafe e tire tudo o que tem ali dentro. Mirtes se aproxima e fica escondida escutando a conversa entre eles. Leonardo diz a Salma que sente muita raiva, porque se for verdade que tiraram a vida do pai dele, ele jura que não vai descansar até encontrar o maldito assassino e quando o tiver na sua frente, vai lutar para que ele apodreça na cadeia. Mirtes fica assustada, com medo de ser descoberta.